Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebdes, que é PhD em Direito, professor de universidade, metafísico, pesquisador de ufologia e espiritualidade e um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Dr. Walter Trebdes, meu querido amigo, como vai você? Tudo ótimo? Tudo bem com você também, Ângela? Tudo ótimo também. Gratidão pela presença no seu programa, né? Mas hoje nós temos aqui, a pedidos de internautas, que o Walter responda algumas perguntas aí, porque a gente vem fazendo pauta, e as pessoas vão mandando perguntas. Então, assim, hoje eu pedi para o Walter, olha, vamos responder algumas perguntas de internautas? Tudo bem, Walter? Isso aí, vamos lá, porque a gente tem um tempo curtinho e não dá para interagir com eles, né? Eu gostaria de até falar com eles a full time, né? Mas como não dá, a gente escolhe esse tempo agora para falar com eles em relação às perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Walter, você fez vários programas e você citou Tronos. Então, a pergunta, eu estou marcando o nome aqui da pessoa que perguntou, do Rogério, diz assim, o que são tronos e qual a relação deles com os arcontes? Se eles são iguais, se são diferentes, o que é? Tronos está dentro da classificação dos seres celestiais, né? Então, o que acontece com a nossa consciência relacionada ao plano do plano metafísico, né? Plano Uhum. da consciência? Em três visões de hierarquias celestiais, que são subdivididas em três, nós temos contato, ou seja, no total de nove hierarquias celestiais, tem contato com a consciência humana. São hierarquias de altíssima consciência, mas que têm condições de ter contato com o ser humano, né? Em razão da nossa densidade, em relação da nossa D aqui, ascendendo para 5D. Então, são seres que têm essa condição. E os tronos é uma dessas hierarquias. É a terceira, está na classificação da terceira hierarquia subdivisões, né? Então, são três divisões com três hierarquias cada uma. É uma das hierarquias da divisão desses seres. E aí, só para entender, né, para se explicar melhor, na primeira hierarquia começa os anjos, né, depois vai subindo para os arcanjos, serafins, querubins, tronos, logos, e assim por diante até chegar na divisão vibracional, consciência humana máxima, que é o logos, que é perto do Criador. Isso não significa que acabou aí ou é aí. É aí onde a gente consegue entender, onde a nossa consciência atinge. E entender ainda não é a melhor palavra, a gente atinge uma certa compreensão, né? Porque a nossa, a nossa consciência ela é plena no Criador, mas ela foi apagada. E qual que é a relação com os arcontes? Eu Uhum. recomendo para quem está escutando a gente aqui, dar uma pesquisada nos evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, existe uma vasta citação dos arcontes, qual que é o papel deles, né? E a relação Uhum. deles com, né, as divindades celestiais, eles são seres que foram criados, né, para interferir no nosso processo de expansão essencial, mas não sob o ponto de vista positivo, interferir sob o ponto de vista de nos privar da consciência e da nossa conexão com o Criador. Na minha última live que eu gravei, na feira, eu falei um pouco da questão do que é o ser humano em relação à sua própria existência. O ser humano não é uma tabuasa, ele não foi criado no universo com uma rasa, né, como se fosse uma ameba a evoluir. Ele é um ser na plenitude. Essa plenitude ele foi apagada, ele foi retirada disso, né? E dos fatores, dos que fizeram isso e que são encarregados de interferir nessa consciência são os arcontes. Entendi. Tá picotando um pouquinho a tua voz, viu, Walter? Se você puder ficar mais próximo aí da parte de internet, não sei se está próximo.
Eu estou do lado tô do lado do modem. Eu acho que esse horário também, né? Aqui é internet. Esse horário. Walter, é fato Pode que ser. existe uma. É verdade que os arcontes foram banidos, e se eles foram banidos, como sair da ressonância deles? Sim, existe várias canalizações que formam que os no sistema consciencial do planeta. Eles não vão mais interferir no processo reencarnacional e no processo de consciência do ser humano. Isso é um. Eu deixo mais uma vez a mensagem, todos nós falamos, Fala, Ângela, os nossos parceiros, nada falam. Não Está cortando adianta muito sua voz. ficar o padrão para os planetas não buscar. Oi? Está picotando muito sua voz. Você está me ouvindo? Eu te ouço, mas fica picotado. Conforme você vai falando, está picotado. Está Então, picotando. não devia, né? É que o assunto que você está falando também, né? Não é brincadeira. É um assuntozinho para se tratar com cuidado. Bom, está ouvindo agora? Voltou? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ouvindo? Estou ouvindo. Às vezes a tua imagem também fica Então, o congelada. que Eu acho que acontece? Vamos lá. Está ouvindo agora? Sim. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O pessoal muitas vezes pergunta sobre a questão, né, consciencial, a mudança da consciência no planeta, no desenvolvimento, que nos espera e tudo. É ligado à questão, né, com a questão da interferência, da não interferência dos arcontes, ou se livrar dela, é produzir a sua própria consciência, é buscar a sua própria consciência. E aí eu repito o que eu falei também já, o pessoal vai ter que ter muita paciência de entender esse processo. E, claro, existirá, por conta da transição planetária, vários expedientes existenciais que vão facilitar a expansão da consciência. Nós teremos de abertura para a expansão da consciência. Mas é só isso. Se o trabalho não for feito desde já, né, nosso reiterado convite, né, de crescimento individual de todo mundo, ascensão consciencial das pessoas, quando chegar o momento realmente de um despertar, não um despertar nosso, mas um despertar para a ascensão consciencial do ser humano, e você não vai trabalhar tarde, pode ser até que você não consiga acompanhar, né? Então, como se livra da interferência deles? É você buscar, você ser independente naquilo que você emana, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, né? Você tem que seguir uma única pessoa no universo, você mesmo. Então, você tem que ser um seguidor de você mesmo, você tem que se encontrar, e aí você conseguirá lidar com os efeitos que fizeram as amarras que eles já criaram. Certo. Ô, Walter, é fato que existe uma cidade perdida no Amazonas chamada Ratanabi? Uma cidade que estão... Não só ela, abaixo da floresta amazônica existe não só essa cidade, como algumas das maiores riquezas do planeta, sejam elas hidrominerais, sejam elas minerais, sejam elas quais forem. Então, o tal do interesse ecológico que a Europa mostrou, alguns líderes europeus mostraram, e que, graças ao bom criador, nosso presidente, baniu, né, retirou, anulou esses interesses escusos, não era para salvar a floresta, não era interesses ambientais, e também não são.
Os interesses na Amazônia são aquilo que ela guarda de mistério no sentido de que a gente não tem pleno conhecimento disso, mas algumas riquezas são riquezas tecnológicas e hidrominerais, né? Então, eles estão realmente com os olhos em cima da Amazônia, mas não é para salvar o planeta, não é porque é o pulmão do mundo, não é porque eles gostam de árvores, não tem nada com a questão ambiental, tem com a questão do que guarda lá. Guarda um verdadeiro tesouro que será oportunamente revelado e devidamente explorado. Só que ao seu tempo, porque se isso for revelado hoje, ainda fica pior a falta de ética no mundo em relação a aproveitar o que tem de benefício. E a Amazônia guarda, né, uma civilização com conhecimentos e com algo que beneficiar o planeta e o ser humano no sentido de conhecimento e também das suas riquezas. Entendi. Ô, Walter, isso aqui, pessoal, tudo perguntas dos nossos internautas aí, que estão sendo feitas ao doutor Walter. Nem todas eu marquei o nome, eu só marquei nessa que foi o Gilmar. Tem muita gente que fala meu nome lá, Cris, né? Walter, haverá queda dos ditadores comunistas para ser realizado esse quinto império tão profetizado por, como que chama? Daniel que profetizou? Nabucodonosor, né? Que falou do Quinto Império, né? Então, não só ele, como várias passagens sobre a existência humana falam do Quinto Império, né? O Quinto Império ele tinha algo vinculado ao próprio descobrimento do Brasil por Cabral. O descobrimento oficial do Brasil por Cabral não era um descobrimento em si, mas era a promoção da tentativa de proliferar o Quinto Império no planeta. Só que isso acabou se atrasando por outras vias, né? Acabou sendo dopado, distorcido, né? Os jesuítas não cumpriram a missão realmente de promover, né, a espiritualidade no mundo, acabou tudo se por outras vias, né? Por vias de ganâncias, de exploração, né? De subjugar criaturas humanas que poderiam fazer parte, né? A gente sabe que muitos avatares que vieram no mundo ao longo de toda a nossa história eles eram para contribuir com as criaturas humanas que viviam no planeta, né? No sentido consciencial, no sentido de levar inteligência ou o uso da inteligência, levar a inteligência, o uso da inteligência, e acabaram falhando nessa missão, né? Tornando esses grupos que viviam no planeta como escravos, e por aí a gente já conhece a história, né? Então, mas apontando em relação à pergunta, né, do que se tem dentro desse regime, né, desse regime vermelho aí, que a gente até tem uma certa proibição de ficar repetindo, né, nos nossos horários, mas já que de fato precisa ser banido, porque não se vai conviver a partir da transição na quinta dimensão com qualquer tipo de regime que cerceie a liberdade ou retire a liberdade, seja de pensamento, a liberdade de viver, de crescer, de trabalhar, de buscar conhecimento. E esse regime a gente sabe que não funciona se não for a base, né, de uma ditadura no qual o próprio grupo é um trabalho praticamente escravo, e daí todos os resultados que a gente conhece. E esse tipo de coisa não vai conviver, não tem como conviver. Então, a palavra para isso até é fraca. Ele precisa ser extinto da ideia de ir um pouco no planeta. Isso que é lugar do mundo. Então, anda atrás desses princípios, é bom ele vir para o século XXI, porque ele, na verdade, ele deve estar no começo do século XX, lá atrás, começaram esses movimentos aí, né, e aí ele está atrasado, ele está dormindo ainda, porque a coisa é bem diferente e não tem volta, isso não tem volta. Então, realmente, será que é uma transformação, mas uma transformação para a liberdade, e seja ela qual for, a verdadeira liberdade, não a liberdade de discurso, né? Então, o caminho é esse aí.
Que bom, né? Que bom a gente saber que a gente vai se livrar de um sistema que nivela todo mundo na mais pura miséria, né? Só ficam Oi? os pseudos É. poderosos no poder, né? Ô, Walter, a lei Nessara e Gessara vai ser colocada a público com seus benefícios quando? Porque diz que já foi aprovada, né? Mas o pessoal quer saber quando. E o que é exatamente que vai acontecer quando for colocada a público. Publicamente, não dá para instituir publicamente, divulgar isso em caráter definitivo da humanidade, enquanto que não for completada a limpeza dos sistemas governamentais corruptos e também daqueles Uhum. que utilizam a máquina e as riquezas da humanidade para fins egoístas, para fins próprios, para fins de autoenriquecimento. Enquanto isso não for saneado, não for banido, não tem condição de você utilizar esses dois mecanismos, né, o Gessara e o Nessara, como algo factível na vida de todo mundo. Então, isso são Tá. sistemas que já estão em implantação, já estão acontecendo, mas a grande massa não tem ainda contato com isso e não vai ter, porque é necessário Uhum. primeiro sanear o topo da pirâmide, porque se você, por exemplo, pelo Gessara, que prevê a distribuição das riquezas no mundo, que a exploração do trabalho abusivo, né, onde Uhum. as pessoas trabalham a título de uma ameaça, não para se sustentar, ou seja, Tá a picotando pessoa bastante, hein? trabalha muito cedo, né, ela se mete, Tá picotando muito. Não dá para ouvir o é, que você está falando. Tá picotando muito a gravação. Fala de onde eu novo esse pedaço. então, voltando, né, falando da questão da Gessara, que é a questão econômica, né, principalmente a questão econômica. Então, você não vai Uhum. poder realmente cumprir essa sem sanear as bases dos grupos governamentais no mundo inteiro, porque senão você teria um plano econômico de ação global, né, sendo dado mais uma vez pessoas que têm, né, a intenção de aproveitar isso em causa própria e não para o bem comum. Então, depois que houver, né, o plano da Operação Tempestade aí, que a gente já conhece, concluído, né, com toda a sua missão cumprida nessa parte, né, saneando realmente os sistemas de governo, aí nós vamos ter, de fato, né, a, a divulgação e o convite a todos a participarem, né, do Gessara e do Nessara. Mas eles estão em plena aplicação. É que as pessoas Tá. comuns, normalmente, se elas não se interessam, elas não estão sabendo. Mas em breve terão notícias e notícias boas. Existe algum benefício financeiro para a população humana, Walter, nessa lei Nessara e Gessara? Então, existe sim um benefício financeiro. Então, as pessoas podem não enganar, porque a distribuição de riqueza no mundo, né, dão conta aí que vai, não sei quantos bilhões, ou são trilhões até, de dólares Uhum. distribuídos ao mundo, né, não serão distribuídos pontualmente, né, entrar na nossa conta diretamente, mas eles Uhum. permitirão que nós tenhamos uma. Então, as pessoas não ficam esperando, vão ficar milionárias da noite para o dia, na forma assim muito simplória de ser, porque a ideia não é essa. A ideia é usar esses recursos no bem comum. Claro, as pessoas vão passar a ter, por exemplo, né, assistência médica de qualidade, educação de qualidade, vão ter estruturas, né, nas suas cidades que componham, né, uma dignidade humana, né, haverá investimento em despoluição, né, da natureza, dos meios urbanos, a limpeza, tudo, mas isso em caráter coletivo, né, então esses valores, né, essas riquezas virão
em caráter coletivo. E, obviamente, que quem trabalhar, quem estiver engajado em uma coisa, pode se beneficiar e muito, né, com isso. Mas não é aquela coisa assim, amanhã eu tenho uma soma milionária na minha conta e eu vou começar aí a comprar coisas ou bens de consumo ou realizar meu sonho de consumo. Não é bem assim que funciona e não é essa a Não. finalidade. É legal você explicar, porque a gente ouve muito YouTubers, né, falando exatamente isso que você está falando, que vai ter não sei quantos milhões na conta de cada ser humano, e que todo mundo será rico. Não é bem assim, vai ser usado para o bem comum, é isso que eu estou entendendo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Seria a lealdade agora querer distribuir valores monetários, até porque a gente sabe que tudo no meio econômico há um fluxo e refluxo nos capitais. Então, se pensar que de uma hora para outra 100% da humanidade terá acesso meio que não ilimitado, mas um acesso sim fora do comum a dinheiro, você causa um caos, né, na economia, porque aí as pessoas começam a comprar compulsivamente ou ir atrás, e isso movimenta de uma forma desequilibrada. Então, não é essa a finalidade, não é para se soltar dinheiro na mão das pessoas. E ainda que possa acontecer, isso eu também não ponho em total dúvida, mas não é exatamente assim. A pessoa não vai, de uma hora para outra, se ela andava com uma bicicleta, ela vai andar de Mercedes porque entrou dinheiro na conta dela. Isso não faz sentido. Agora, ela pode andar com uma bicicleta melhor, ela pode consertar a bicicleta dela, ela pode ter um carro em vez da bicicleta, mas não é assim como as pessoas estão aí divulgando de uma forma descuidada, porque tudo tem um fluxo de equilíbrio, né? Então, a economia também gira, né, nesses fluxos aí, né? E a disponibilidade de recursos também tem que compor a disponibilidade de bens, e essa relação tem que funcionar uma coisa na outra. O que a gente tem, que é um fato, no ano comum faz ideia da riqueza represada na mão dos escuros e que estará disponível para o mundo. E isso é muito importante, né? Isso não significa que é essa mecânica tão assim nababesca que o pessoal pensa, mas existe uma riqueza gigantesca represada na mão daqueles que guardam a riqueza para si, que ao ficar disponível no mundo, por exemplo, vamos conseguir erradicar a fome, né? Ninguém vai mais passar fome, e isso é muito importante, Sem né? dúvida. Você sabe que Então, tem um cara isso é um viu, bem, Walter? isso é um bem comum, né? Um bem maior Sem comum. dúvida. Sem dúvida. Sabe que tem um cara nos Emirados Árabes que eu estava lendo, ele tem dinheiro em barras de ouro que dá para matar 4 vezes a fome mundial. Olha que absurdo. Para que tudo isso, né, Walter? Verdadeiro absurdo, Isso né? um homem. Agora imagina quanto mais não tem pesado na mão aí de instituições, cidades, governos, até da própria igreja. A própria igreja é bilhardária, né? Sem Bilhardária lá, dúvida. Sem dúvida. né? Tem Então, mais uma. quando isso for usado em favor do ser humano, nós temos esse tipo de benefício, de humana para se viver. Sem dúvida. Tem um monte de pergunta aqui, Walter. Eu vou te fazer uma que eu achei bastante interessante, porque nós estamos aí, né? Essa corda bamba, né? Política no Brasil. Na sua opinião, neste momento, olhando o cenário político do nosso país, você, por suas análises, você vê que nós entraremos para o sistema militar no Brasil? Justamente, eu acho que a pergunta é justamente porque o Bolsonaro parece que está sendo operado, quem vai assumir o Mourão. A pergunta é mais ou menos baseada nisso que está acontecendo aí, pelo que eu entendi. Bom, eu vou atualizar todo mundo, então, em relação ao presidente. Ele está se recuperando bem, né? Ele está bem, não precisa fazer nenhum tipo de intervenção nesse nível, ele está em tratamento, mas está se recuperando. Em breve ele estará de novo lá no seu posto. Então, essa é a atualização em relação, né, à situação do nosso líder, né, nosso presidente. A questão
questão é a seguinte: o poderio militar ele será usado se houver algum tipo de abuso por parte de algum setor da sociedade que tem que tumultuar o atual governo. Isso eu posso assegurar 100%. Então, não pensem aqueles que acham que esse tumulto político, ideológico que eles tudo mais pode se transformar numa ação efetiva, né, de força, porque aí sim as nossas Forças Armadas, em defesa da soberania nacional e do Estado de Direito e do próprio governo legitimamente eleito por voto, né, ele entrará em ação. Do contrário, não faz sentido, se não houver esse tipo de ação, porque o Exército ele está para defender a sociedade e o país e a própria soberania. E saibam que todas as mobilizações que tentam destruir, né, a nossa administração pública atual, elas não são motivadas em algum anseio ideológico brasileiro, não, tá? Tudo isso é uma paga que vem lá da Ásia, né, que a gente não vai citar aqui porque derruba canal, mas a gente sabe bem isso, de ninguém pensa aqui com a própria cabeça, não. Então, os jornalistas que ficam atacando o governo, falando, fazendo críticas, tendo a morte dele, desejando isso e aquilo, estão totalmente tomados por essa ação que não é uma ação digna, né, do nosso povo, não é legitimado no pensamento do brasileiro. É legitimado Sim. numa ordem que vem de fora, que tenta se impor à força e faz uma paga aí, né, para isso acontecer, né, injeta dinheiro nos lugares que deve injetar ainda, né, porque o nosso dinheiro está sendo poupado dessas coisas com essa administração atual, e isso também cria toda uma movimentação negativa contra ele, né, porque os anteriores usavam, né, a nossa máquina, as nossas riquezas, os nossos recursos, para esses interesses escusos. Isso acabou, né? Então é isso. A questão militar ela vai acontecer dentro da proteção do Estado. É isso que esse é o papel do Exército. O resto não se vislumbra um governo nesse nível, até porque não está ainda necessário. Mas se for, preparem. Travou, Walter? Walter travou. A internet deu uma travadinha. Tá me ouvindo, Walter? Travou. Agora? Travou agora? Esse horário do nosso programa é bastante conturbado, né? Muita gente fazendo live, muita gente fazendo. Essa aqui é praticamente a última pergunta. A queda do Império Draconiano está em curso. O que podemos fazer para ajudar que isto ocorra rápido? Essa você vai matar a charada na hora, né? Gente, tudo que nós que é a esperança de uma humanidade próspera, uma humanidade livre, depende do trabalho também. Muita de nós não ainda sido relacionado a esses assuntos. Ele é o objeto da pergunta. Agora, para que isso aconteça num tempo que seja mais satisfatório, porque todos nós já cansamos, né? Cansamos de esperar, Sim. de repetir, de formar uma expectativa das coisas numa forma consciencial, de planeta digno, planeta não, uma humanidade, o planeta é digno, mas uma humanidade mais digna no planeta, mas isso é um trabalho que cada um de nós tem que participar. Né? A ascensão da consciência individual nossa é uma energia magnífica que eleva todo o sistema junto. Então, todos que trabalharem por esse fim, né, o autoconhecimento, a ascensão da sua consciência, elevar seu padrão vibracional, nós vamos contribuir, se não para que isso aconteça mais rápido, para até adiantar alguns processos que vão acontecer. Mas, quanto mais a gente se segurar na caixinha 3D, né, na Matrix da 3D, ou mesmo eu escutei alguns pessoal que
já andamos e nós estamos, vamos jogar uma aspas aí, atrasados por algumas coisas, né? O primeiro semestre de 2021 já era para ter ocorrido algumas outras coisas que não ocorreram ainda. Agora está na expectativa do segundo semestre. Mas pode ser que não aconteça também no segundo semestre. Aí vai para 2022, 2023. Então, a ascensão consciencial nossa é fundamental para que a transformação aconteça prevista. Ela vai acontecer. Entretanto, o ser humano vai se cansando, né? Vai sofrendo, vai ficando só na promessa, né? Que aqui a gente não promete nada, a gente informa, mas muitas vezes a informação que era quase certeza acaba sendo adiada por conta do quê? Do nossa falta de trabalho. Então, convidamos mais uma vez todos vocês para participar disso, para a gente conseguir realmente encontrar a resposta, retirar todo esse do mundo e do planeta do que a gente quer. Tá truncado bastante sua voz nesse programa, viu, Walter? O tema eu acho que foi bastante. Mexeu com muitas coisas aí, deu uma truncada na tua internet total. Depois você assiste esse programa. Mas a gente entendeu muita coisa. Ô, Walter, deixa a sua mensagem final. A gente já está nos nossos momentos finais aí. E sexta-feira que vem, Walter Trebitz conosco novamente, trazendo todo esse conhecimento para a gente. Gratidão, viu, Walter? Eu agradeço você, agradeço a equipe da TV Galáctica. Vou deixar um abraço aqui para o Wagner do carinho aqui na TV Galáctica. Agradeço também, não só a participação, mas sempre aqui, estando com a gente aqui para fazer esse bate-bola bastante produtivo aqui. E agradecer a todos que estiveram aqui, a paciência também, porque a internet hoje eu imagino quanto não teve aí truncada aí, difícil, mas trabalha com os recursos que tem e isso vai se aperfeiçoando com o tempo. Obrigado a todos e até a sexta que vem. Até sexta que vem. Gratidão, Walter. Até o próximo ponto zero, pessoal. Até sexta que vem, Walter. Um abraço, um beijo. Tchau.